Olá, turma, sejam bem-vindos à sétima aula de Matemática Financeira e Estatística. Hoje nós vamos falar sobre o VPL e TIR. VPL e TIR são dois indicadores muito utilizados na área financeira para fazer o acompanhamento de investimento. Normalmente, antes de que seja feito o investimento, são feitas essas análises para avaliar se aquele investimento vai ser vantajoso ou não, tá? Então vamos entender elas, pois é um tema um tanto complexo, que parte do fluxo de caixa, mas que nem todo mundo consegue ter o acompanhamento no dia a dia, tá? TIR e VPL, então, são mecanismos que trabalham com a noção do valor do dinheiro no tempo. Vocês vão perceber muito bem isso, desde a primeira aula eu tenho falado sobre essa questão, valor de dinheiro no tempo, que a matemática financeira se preocupa tanto. Eles são muito utilizados para análise de investimento, como eu falei, e o VPL, que é o primeiro que a gente vai avaliar, ele é uma técnica que tem por base o fluxo de caixa, fluxo que nós vimos na última aula, né? Que consiste em calcular o valor presente de uma série de pagamentos ou recebimentos futuros, iguais ou diferentes. Aí independe se o pagamento vai ser igual ou diferente, naquelas situações que a gente viu, né? Do diferido, que não existe uma regularidade, enfim. Há uma taxa conhecida. Aí a gente vai conhecer a taxa. Pode ser uma taxa de atratividade, que é uma taxa mínima que eu quero ganhar, e aí fica a cargo do investidor definir. Uma taxa de custo do capital que essa pessoa avalia, por exemplo, eu vou ter que pegar um dinheiro de fora e pagar um percentual de juro, então esse investimento deve, no mínimo, pagar o custo desse capital que eu vou ter, ou outra taxa, tá bom? Então, basicamente, aqui vocês lembram o fluxo de caixa que a gente viu na última aula, né? Setinha para baixo indica saída de recursos, seta para cima entrada de recursos. Então, aqui a gente tem um exemplo fictício, né? Com 5 entradas, pode ser 5 meses, 5 anos, o tempo indifere, né? E aí nós vamos ter R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000. Com o que o VPL se preocupa, pessoal? Ele vai verificar esses valores de entrada, né, de saldo de caixa, no tempo e trazer a valor presente. De que maneira? Os R$ 1.000 que eu vou receber no primeiro pagamento, né, ele vai ter um valor diferente dos mesmos R$ 1.000 que eu receberia lá na frente. Lógico que aqui vão ser 5 vezes o 1.000, né? Mas aqueles 5.000 lá na frente, vocês já vão entender, ele não vai ter o mesmo valor de 5.000 se a gente trouxer para a data de hoje. Por quê? Porque lá na frente, esse valor negociado a partir de hoje, ele já não vale mais mesma quantidade, né? A gente vai entender o conceito de inflação, que a inflação ela mede a variação média do preço dos produtos ao longo do tempo, né? E normalmente, né, a gente tem a inflação, que é o valor aumentado. Pode ter a deflação, que é o valor diminuído, né? Mas nesse caso, o fluxo de caixa vai se preocupar com esse cenário. Como o valor lá na frente, lá no tempo futuro, não vai ter o mesmo, o valor da unidade não vai ter o mesmo valor monetário do que eu tenho na atualidade, eu trago isso ao valor presente e eu entendo qual seria o valor hoje, tá? Vamos entender através de um exemplo que vai ficar mais fácil. Uma transportadora está analisando a compra de um caminhão no valor de 103 mil. Esse é o valor de investimento total. A utilização desse veículo nos próximos 5 anos deverá gerar receitas líquidas estimadas em 30, 35, 32, 28 e 20 mil reais, respectivamente. Então, para cada um dos 5 anos eu tenho esses valores aqui, tá? No final do 5º ano, espera-se vender esse caminhão por 17 mil reais. Vejam que vai ter uma perda significativa de valor do bem, né? Mas haverá uma entrada também no meu caixa. Afinal de contas, se hoje eu estou pagando 103, saída de recurso, lá na frente eu vender por 17, mesmo que o valor seja menor, esses 17 é uma entrada. Então tem que considerar também. Se a empresa espera uma taxa de retorno de 15% ao ano, qual o valor presente líquido para esse investimento aqui? Pessoal, então o fluxo de caixa dessa empresa, dessa transportadora, será no ano 0, hoje, né? A data de hoje, 103 mil, que é o valor pago pelo veículo. No ano 1, recebe 30 mil, no ano 2, 35, ano 3, 32, ano 4, 28, e ano 5 ele vai ter 20 mil da operação, como foi dito aqui, né? Então ela vai gerar receitas de 20 mil, mais os 17, porque esse bem vai ser vendido. Então,
fechou o ciclo desse caminhão dentro da empresa, certo? Por isso que lá no final nós temos dois valores, a receita com o serviço de transporte somado ao valor da venda desse bem. A fórmula do valor presente líquido, pessoal, será FC, que é o fluxo de caixa, né, o saldo do fluxo de caixa, dividido por 1 mais I, a taxa, sempre elevado ao tempo. Então, no primeiro fluxo de caixa 1, o tempo seria 1, a potência seria 1. Como a gente sabe que o número elevado à potência 1 será sempre ele mesmo, então aqui a gente não coloca potência. Mas no ano 2 já está aqui, ó, potência 2, potência 3 e aqui potência n. Por quê? Porque a gente pode calcular n períodos, né? Isso não existe número máximo, né, de cálculo que a gente possa fazer. Menos CF, e esse CF é o saldo de fluxo de caixa despendido no início, no período zero, certo? Então, vocês levam em consideração que o FC é sempre o saldo de fluxo de caixa e o CF é o valor do investimento total. CF e o saldo do fluxo de caixa, ok? Ano 1, 2, 3, nós teremos o 4 e o 5, mas a fórmula ela é para N períodos, então não tem uma quantidade limite de tempo. Então, como é que vai ficar o nosso cálculo, pessoal? O VPL será igual a o saldo do ano 1, 30 mil, que divide 1 mais a taxa. 15% ao ano será igual a 0,15. Elevado à potência de 1, como já falei, não colocamos aqui porque vai ser esse número mesmo, né? Mais o valor do fluxo de caixa do ano 2, 35 mil, que divide 1 mais 0,15. Agora nós temos a potência 2, né? Elevado ao quadrado. Por quê? Porque já é o ano 2. Percebam que é o mesmo conceito que a gente viu em juros compostos, em descontos compostos, né? A taxa, ela sempre vai estar sendo multiplicada por ela mesmo pelo tempo, número de tempo transcorrido. Nesse caso, ano 2, potência 2. Ano 3, esse cálculo aqui de 1 mais taxa na potência 3 ao cubo, e o fluxo de caixa do ano 3, 32. Ano 4, 28 mil, que divide 1 mais taxa, elevado à potência 4. E no final, eu vou ter 20 mil reais mais 17, os dois valores, né? O valor da venda do bem e o valor da receita que ele gerou, que divide 1 mais 0,15, elevado à potência de 5, que é o quinto ano. Isso tudo menos 103 mil. O VPL será, então, 30 mil reais dividido por 1,15, 35 mil, ano 2, dividido por 1,15 ao quadrado, 32 mil divide 1,15 ao cubo, 28 mil divide 1,15 à potência 4, 37 mil, né, os 20 mais os 17, que será uma entrada de 37, divide a potência de 1,15 na potência de 5, menos 103 mil. Agora, calculando as potências, né? Os valores aqui se mantêm os mesmos de saldo fluxo de caixa, porém, o 1,15 permanece o mesmo, ano 1, o ano 2, 1,15 vezes 1,15 resulta em 1,3225. Aqui 1,15 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulta em 1,5209. Aqui 1,15 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, né, na potência 4, resulta em 1,7490. E o 1,15 na potência de 5, esse número multiplicado por ele mesmo 5 vezes, resulta em 2,0113, menos os 103 mil. Agora eu faço os cálculos das divisões, né? 30 mil que divide 1,15 dá 26.086,96. Soma, 35 divide por 1, 32,25, resulta em 26,46503. 32 mil divide por 1,5209, resulta em 21.040,17. 28 mil que divide 1,7490 resulta em 16.009,15. E 37 mil divide 2,0113 resulta em 18 mil menos os 103. Percebam aqui a noção do valor no dinheiro ao longo do tempo, né? Nós começamos com 30 mil. Como vai ser o ano 1, já é no ano, não é o ano 0. O ano 0 é hoje, o ano 1 é daqui a um ano, né? Então, os 30 mil já não é mais 30, é 26. Lá na frente eu tenho 37 mil. Opa, o valor de 37 mil é maior que 30, né? Só que como isso se dará lá no quinto ano, e eu tenho que considerar uma taxa de 15% ao mês,
aquele valor de 37, desculpa, 15% ao ano, aquele valor de 37 mil lá no ano 5 já não é mais 37. Descontado essa taxa aqui, ele resulta num valor presente líquido de 18. Então eu trago aquele valor futuro do ano 5 para a data de hoje, considerando uma taxa. Esse valor 37 mil na data de hoje é uma taxa de 15% e resulta em 18 mil. E assim eu fiz com todos os valores, tá? Agora eu faço uma soma. Esses valores aqui das entradas de fluxo de caixa trazido a valor presente resulta em 107 mil, menos o investimento de 103. Logo, eu tenho um VPL, um valor presente líquido de 4.997,37. Ok? Fiz o cálculo de todos os anos, trouxe cada um deles a valor presente, somei as entradas de caixa e diminuí a saída do investimento do ano zero, e aí eu tenho o valor presente líquido, certo? Se esse investimento fosse pago parcelado, eu também poderia fazer o cálculo com as saídas parceladas, já descontando o valor da taxa também, certo? Então, a grosso modo, o cálculo é esse. Teremos 3 exemplos para que vocês exercitem, certo? Parece grande aqui o cálculo, né? A fórmula comprida, mas em tese o cálculo é simples. E é uma análise muito positiva, tá? Por quê, pessoal? Pelo seguinte, ó. Para que a gente faça o cálculo, a gente sempre vai ter que respeitar o sinal dos números, né? Vocês viram que as entradas de receita e de venda do bem ficaram com valor positivo, né? E a saída, né? Então, as entradas positivo e a saída, que é o valor de saída de caixa que eu paguei, saiu o dinheiro do meu caixa, que foi um investimento de 103 mil na compra do caminhão, com valor negativo. Isso é necessário para a gente interpretar o resultado. Por quê, pessoal? Porque o resultado ele sempre será em valor monetário e se o VPL calculado for positivo, ele indica que o projeto é viável. Por quê? Porque se eu trouxer no valor de hoje aqueles valores futuros que eu vou ganhar, trazendo a hoje, eu teria um ganho. No exemplo que a gente viu último, esse ganho trazendo ao valor presente o resultado que eu vou ter lá na frente seria de 107 mil, descontando, tirando, né, o valor de investimento, me sobraria 5 mil. Vejo que vai ter sobra de caixa. Eu vou ganhar com esse projeto. Então, o projeto da transportadora é viável. Por isso que eu sempre devo respeitar o sinal. Porque se esse valor aqui for zero ou negativo, se for zero ele é nulo. Ele indica que eu não vou perder nem ganhar. Agora, se for negativo, indica que o projeto não é viável. Por quê? Porque o valor que eu vou gastar hoje, ele não retorna para o meu caixa no futuro. Ou seja, eu vou pagar para fazer aquele investimento e o dinheiro não volta para mim. Esse é o conceito do VPL. Percebam e avaliem dentro de uma empresa o quanto isso é importante. A gente colocar no papel o projeto que a empresa quer colocar, seja de expansão, criação de uma nova loja, compra de uma nova máquina, criação de um novo produto, quanto que a empresa vai investir, quanto que aquilo vai gerar de receita. Para fazer esse cálculo, ele trazendo o valor presente para saber assim, trazendo o valor presente, ele cria o mesmo conceito, né? Justamente pela variação que a gente tem do valor da moeda ao longo do tempo, em função da deflação ou inflação, principalmente, né? Então a gente traz numa mesma medida, no valor presente e avalia. Vai me sobrar dinheiro? Sim, projeto viável. Vai me faltar dinheiro? Não, projeto inviável, ok? E aí existe também a comparativa entre dois investimentos, né? Se a empresa tivesse uma outra possibilidade de investimento num outro caminhão que gerasse uma receita menor, porém o investimento seja menor, mas o VPL seja de 10 mil. Aqui a análise é simples, né? 5, 10, o que é maior? 10. Então, nesse caso, os dois projetos são viáveis, porém, aquele que traz um VPL maior, em tese, é o mais vantajoso. Lógico que em tese, por quê? Porque tem outras variáveis que têm que ser consideradas, mas o conceito do VPL é esse. Taxa interna de retorno. É uma taxa hipotética, serve para prever o quanto pode render o investimento de um projeto, tá? O termo, vamos quebrar um pouquinho ele, né? Taxa vai indicar uma taxa financeira ou juro, por isso taxa. Então, a gente vai trabalhar com juros, né? O conceito de juro. O termo interna é intrínseco ao projeto, então eu vou estar analisando algo concreto, um projeto, uma operação em específico, né? Não é algo recorrente, é uma operação específica. E o termo retorno disso vai ter ganho, né? Retorno do investimento.
A ideia, o conceito aqui é retornando todas as parcelas de entrada e saída que a gente já viu no VPL, né, de um fluxo de caixa, para o montante zero, a data de hoje, e igualando ao valor presente se obtém a TIR. O que é esse conceito, pessoal? Igualando ao valor presente. O que é isso? Se eu tiver um investimento de 100 mil, eu quero usar uma taxa na qual eu vou conseguir trazer o valor presente e aquele dispêndio que eu vou ter de 100 mil, pelo menos ele vai gerar 100 mil de receita. É um conceito na base zero, tá? Eu quero saber que aquele investimento que eu vou fazer agora, qual é a taxa mínima para que ele consiga zerar, né? Não dá lucro nem prejuízo. Por que, que a gente faz esse cálculo? Porque é uma referência para quando um investimento pode ter um retorno igual a zero. É um conceito que a gente chama, também tem um outro índice que a gente chama de ponto de equilíbrio, né? O que isso diz? Qual o mínimo que eu tenho que conseguir para que aquele investimento não me dê lucro nem prejuízo. A partir daquele retorno eu vou ter lucro, abaixo daquele retorno eu tenho prejuízo. Esse é o conceito do TIR. E ele pode ser usado na comparação com taxa de juros esperados, que também é conhecido como taxa mínima de atratividade. Né? Eu posso, por exemplo, eu tenho R$ 1 milhão, eu posso fazer um investimento numa empresa, mas eu também posso pegar esse dinheiro e aplicar no mercado financeiro, num título do banco, né? Um CDB, um tesouro direto, ou até investir em ações, enfim. Aí eu comparo uma taxa, por exemplo, pré-fixada, NTNB, né? Conceitos para frente a gente pode vir a discutir. Que, digamos, vai ter uma receita aqui a 10 anos, eu vou ter um ganho de 6% ao ano. Então, essa vai ser a minha referência, essa é a taxa mínima. Por quê, pessoal? Porque se eu aplicasse aquele dinheiro no banco, sem esforço, deixando lá parado, eu ganharia 6% de retorno. Em tese, a minha empresa deveria dar um retorno maior para que todo esse trabalho valesse a pena, tá? Então é algo um pouco hipotético, por isso começa aqui falando da hipótese, tá? Mas vamos trazer um exemplo, né? O investidor recebeu uma proposta para entrar como sócio numa empresa que faz a seguinte previsão de lucro. No mês 1, 5.700, mês 2, 6.300, mês 3, 7.200, mês 4, repete os 7.200. Sabendo-se que o capital inicial investido será de 20 mil, calcula a taxa de interna de retorno desse investimento. Então, o conceito, novamente, pautado em cima do fluxo de caixa. Ano 0, hoje eu vou ter uma saída de 20 mil. Mês 1, entrada de 5.700. Mês 2, entrada de 6.300. Mês 3, 7.200. Mês 4, 7.200 novamente. Pessoal, a fórmula é essa aqui. É a soma do saldo do fluxo de caixa que a gente fez antes, tá? Essa soma de N igual a 1, ela indica a soma de todos os saldos de caixa aqui. Só que ao invés de a gente ter essa taxinha, como a gente tinha no cálculo anterior de 15%, a gente tem a TIR elevado no tempo, tá? Então a gente faria o cálculo de movimento por movimento a uma taxa referencial que, diminuindo do valor de investimento, o saldo fosse zero. Por quê? Porque aí a gente vai saber que aquela taxa, vamos dizer, 5%, 10%, 15% seria o mínimo para valer a pena para mim entrar naquele investimento. Por quê? Porque ela zeraria o saldo inicial, ou seja, tudo que eu vou ganhar no futuro, nos 4 próximos meses, vai pagar o investimento inicial que eu fiz, né? Então a soma de saldo daria 20 mil, investimento inicial 20 mil, totalizando zero, certo? Ou seja, é o conceito que eu conseguia reaver todo aquele valor que eu investi. A taxa encontrada no exemplo é de 11,57. Pessoal, por que eu estou trazendo já a taxa e não estou apresentando o cálculo? Eu quero que vocês entendam o conceito da TIR, tá? Por isso que eu estou passando todos esses dados. Só que é o seguinte, ela é uma equação um tanto complexa, tá? Porque será necessário experimentar valores até resultar em zero. Como a gente tem o resultado já pré-definido e a TIR vai aqui no meio, a gente tem que ir meio que por tentativa e erro. Então a gente calcula 5%, não chegou em zero, ficou negativo, vai lá e calcula 8, ficou negativo ainda, calcula 12, ficou positivo, aí vai estimar que a taxa vai estar entre 8 e 12. Então é muito complexo para a gente calcular na mão. Como o nosso trabalho enquanto jovem aprendiz é entender o conceito e aplicar no dia a dia,
a gente vai trabalhar com a calculadora financeira, tá? Depois eu vou encaminhar no grupo para que vocês baixem o aplicativo e a partir da próxima semana, quando a gente trabalhar as aulas práticas, né? Aí a gente vai utilizar a calculadora financeira para fazer esses cálculos. Afinal de contas, na empresa, a gente não vê o pessoal da gestão de finanças pegando um caderninho e fazendo o cálculo das fórmulas, né? Então, nesse caso em específico, não vou ensinar, eu ensinei a fórmula, a gente não vai exercitar porque seria muito complexo para fazer isso, e eu vou mostrar como vocês vão chegar na TIR, mas de uma maneira diferente, usando a calculadora financeira. Antigamente a gente tinha que comprar essa calculadora, hoje, né, com o advento aí da internet, ajudou muito, né? A gente tem aplicativos que baixam a calculadora e é isso que a gente vai fazer, tá? Já de antemão, peço que vocês tenham um espacinho aí no celular de vocês para poder baixá-la, ok? E o último assunto da aula de hoje é os sistemas de amortização. Quando eu vou negociar um empréstimo, né, eu vou ter uma dívida que vai corresponder ao montante total. O montante a gente sabe que é o capital somado aos juros, né? Para liquidar essa dívida, o tomador do empréstimo, se eu fui lá e peguei um dinheiro, né? Eu sou o tomador, eu tomei empréstimo, né? Eu devo quitar todo o montante, ou seja, eu vou ter que pagar o capital que eu peguei emprestado mais os juros que foram calculados. E o sistema de amortização nada mais é do que a forma como o montante devedor vai ser calculado e é definida de acordo com o sistema de amortização aplicado. Por quê? Porque nós temos diferentes sistemas, os mais conhecidos é a tabela Price, o SAC, o sistema americano e o pagamento único. Aqui eu trago para vocês um modelinho, né? Aqui eu tenho os períodos, vamos dizer que são meses, né? O valor de juro, o valor do pagamento, a amortização e o saldo devedor. Esse é um modelo em que a amortização, no caso o sistema de amortização, do capital contratado com o juro, né? Então eu peguei lá no primeiro período 10 mil reais. Aqui vai calculando o juro de uma forma decrescente, né? Eu começo pagando mais juro e essa amortização é o valor do capital que eu peguei, tá? Somando isso daqui vai dar 10 mil reais. E o juro vai dar um pouco a mais, né? Se a gente pegar 10 parcelas de 1.490 com 29, eu vou pagar 14.902 com 90. Então, 4.902 com 90 vai ser juro, né? Mas vejam como é que a tabela se comporta. Ano 1, 10 mil, aí ele corre os juros até a última parcela e amortiza o valor do capital. E ele me dá o valor do pagamento, tá? Então, no primeiro período, peguei 10 mil, estou devendo 800 de juro, amortizei 690 do capital. Paguei 1.490, sobrou 9.309,71 para pagar. No mês 2, o juro foi de 744,78. Amortização do capital 745, total saldo devedor 8.564,19. Por que é interessante o sistema de amortização? Porque se eu quiser interromper em algum momento aqui e liquidar o pagamento, os juros aqui não serão mais pagos, tá? E aí cada tipo de sistema ele tem um modelo. Vocês veem que esse daqui o valor do pagamento é único, o juro é decrescente, eu começo pagando um valor maior de juro e menor lá no final. Já a amortização, que é o valor dos 10 mil que eu vou devolver, eu estou devolvendo menos agora e o maior montante do capital vai ser devolvido lá na frente. Ou seja, a cada parcela eu começo pagando mais juro e menos capital e termino pagando menos juro e mais capital, até zerar a conta, ok? Para frente, nas aulas práticas, módulo 17, a gente vai fazer alguns cálculos. Por quê? Porque agora eu quero que vocês se concentrem no VPL, valor presente líquido. Lá na apostila de vocês, página 23 e 24, temos 3 exercícios. Exercício 4, 5 e 6. Quero que vocês façam eles. Além disso, eu quero que vocês respondam aqui teoria, né? Lembre-se que a gente está na aula teórica. Qual é a diferença entre o sistema de amortização francês, tabela Price, e o sistema de amortização constante, o SAC? Qual é a diferença entre os dois? Entendemos que o sistema de amortização é um método pelo qual a amortização do capital e os juros são calculados para indicar o valor do parcelamento da dívida, né, até ela ser liquidada integralmente. Isso é o sistema de amortização. Mas qual é a diferença entre o modelo francês, Price, e o constante SAC? É isso que eu quero que vocês respondam para mim, tá? Façam as respostas no caderno, né? No início coloca o cabeçalho, Senar, matemática aplicada, data,
e o nome de vocês. Muitos não têm colocado isso. Pessoal, reforço que vai ficar fora do padrão. Preciso que vocês coloquem a data da aula. Então hoje é dia 20, né? Na data vocês podem estar vendo em uma outra data, mas a data do exercício é dia 20, dessa aula é dia 20. O seu nome, tá? E encaminhe o exercício 1. Informe logo abaixo desse cabeçalho, VPL, apostila, páginas 23 e 24. E aí vocês apresentam só o cálculo e o resultado, não precisa apresentar mais nada. Só isso está de bom tamanho, tá? Encaminha a foto no grupo do Jovem Aprendiz. Já no exercício 2, pessoal, exercício 2 eu vou encaminhar para vocês um link, tá? E aí vocês não precisam encaminhar a foto para mim, tá? Esse link vai seguir no grupo do WhatsApp, tá? E aí vocês vão, só voltando aqui, segue um link do formulários do Google, tá? Vocês vão receber esse link no grupo do WhatsApp, vocês clicam nele, ele vai direcionar para essa página aqui. Tá lá, ó, Freiburg, módulo 16, Matemática Financeira e Estatísticas, né? Aula 7, Sistemas de Amortização. Tudo que tem o asterisco aqui é obrigatório, então as duas respostas são obrigatórias, tá? A primeira é o nome de vocês, então nesse campinho aqui vocês vão digitar o nome completo, ok? Temos homônimos aí, às vezes dificulta um pouquinho entender, nome completo. E aí, a única pergunta que eu fiz para vocês é qual a diferença entre o sistema de amortização Price e o SAC. Aqui embaixo, né, onde eu escrevi teste de envio, vocês vão preencher a resposta de vocês. Terminou o preenchimento, clica aqui embaixo, nesse botãozinho lilás aqui, o submit ou envio, né? E aí isso aqui vai enviar e aí automaticamente eu vou receber esse exercício. Caso algum de vocês tenha dificuldade para fazer esse envio, entre em contato comigo, tá? É um novo modelo que a gente vai estar pretendendo adotar a partir da próxima aula. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido VPL, TIR e sistema de amortização. É um tanto complexo, sim. Peço que vocês façam com calma, né? Não são muitos exercícios que vocês têm para fazer. 3 cálculos VPL. TIR, deem uma boa olhada na aula, se necessário for, voltem novamente, né? Olhem a apostila de vocês para compreender. Agora é mais conceitual. A gente vai exercitar com a calculadora financeira nas aulas práticas. E responda essa pergunta que está aqui em tela, ok? Até mais e uma ótima aula para vocês.